A paz do Senhor esteja com todos. Essa vai ser a primeira ministração, uma sessão de 4 ministrações. Eu vou estar falando sobre a cidade de Corinto, uma metrópole estratégica do século I depois de Cristo. A cidade surgiu na era neolítica, aproximadamente em 6.000 anos antes de Cristo. De acordo com o mito, ela foi fundada por Corintos, um descendente de Hélios, deus do sol. Em outras versões sugerem que a cidade foi fundada pela deusa Eufira, antigo nome da cidade, uma filha do titã Oceano. Corinto foi uma das mais florescentes cidades gregas da antiguidade, clássica tendo sido autônomas e soberana durante o período arcaico da história da Grécia. Desde aqueles tempos, Corinto experimentou um notável desenvolvimento comercial devido à sua localização, o que trouxe benefícios sobre as artes e a cultura de um modo geral, bem como a acumulação de riquezas pela aristocracia local. Contudo, no final dessa fase áurea, a polis foi governada por um tirano denominado Gipsilo, provavelmente entre 657 anos antes de Cristo a 625 antes de Cristo, quando se iniciou um curto período de expansionismo em que foram fundadas colônias no noroeste da Grécia. Após anos de guerras, de resistências ao domínio persa e de lutas entre os gregos pela hegemonia na península, quando chegou ao ser rival de Atenas e de Esparta, Corinto, tal como as demais cidades independentes da Grécia, veio a fazer parte do Império Macedônio de Alexandre o Grande, perdendo assim parte de autonomia plena antes existente. Desde 27 anos antes de Cristo, essa cidade tinha sido a capital da província romana da Acaia. Ficava a 80 quilômetros ao sudoeste de Atenas e no istmo que liga a Ática à Peloponneso. Não obstante da sua grandeza, e prosperidade nos séculos 8 ao século 6 a.C., declinou e foi capturado em 388 anos antes de Cristo por Filipe II da Macedônia. Vencendo Filipe V da Macedônia em 197 a.C., na Batalha de Sinocefalos, o cônsul romano Quitius Framenus, a princípio declarou a respeito de Roma pela autonomia das cidades gregas, o que ocorreu nos Jogos Istmicos, realizado no Istmo de Corinto, em 196 anos a.C. Todavia, as guarnições romanas ainda se mantiveram na cidade. Foi saqueada por Roma em punição a uma revolta em 146 anos de Cristo, mas foi restaurada por Júlio César como colônia 44 anos antes de Cristo. Nos tempos de Paulo, Corinto tinha uma população de mais de 200.000 habitantes, incluindo gregos
ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, né? Uma grande colônia judaica e muitos escravos. Nesse universo multicultural e multirracial, a idolatria era gigantesca, completamente pagã e imoral. Possuía muitos templos e na parte sul havia uma alta acrópole, um templo dedicado a Afrodite. E a partir do século V a.C., a expressão corintianizar tornou-se símbolo ou sinônimo de ser sexualmente depravado, que é viver uma vida coríntia, para descrever a imoralidade daquela cidade. A sua posição geográfica privilegiada e seus 2 portos marítimos favoreceram e enriquecimento à custa dos impostos cobrados pela movimentação de mercadorias, além da importância comercial Corinto era reconhecida também pelos jogos, realizados a cada 2 anos e que atraía muitas pessoas. A igreja de Corinto foi inicializada por Paulo em torno dos anos 50 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, que durou em torno de 18 meses, e mais tarde, já em Éfeso, Paulo recebe relatórios preocupantes sobre a imoralidade sexual existente entre os crentes daquela igreja. Em resposta, ele escreve uma carta, ao qual não foi achada, conforme 1 Coríntios 5, do versículo 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostitui. Isto não quer dizer absolutamente com que os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comeis. Paulo, então, escreve esta carta, que hoje conhecemos por 1 Coríntios, por volta do ano 56 depois de Cristo. A carta em estudo, que hoje conhecemos por 2 Coríntios, foi escrita de algum lugar da Macedônia, como podemos observar em 2 Coríntios 2:13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E durante a terceira viagem missionária, talvez em Filipos ou Tessalônica, esta carta foi uma resposta ao antagonismo que havia se levantado contra a autoridade apostólica do doutor dos gentios. E nessa introdução sobre Coríntios, eu queria estar aí orando por cada um que está tendo acesso a essa mensagem, que o Senhor possa dar nessa sequência de ministração de mensagem, que o Senhor esteja me usando conforme a sua vontade e que eu venha ser um instrumento de verdade nesse trabalho evangelístico, que a tua palavra seja alcançada por aqueles que necessitam tomar conhecimento, e que o Senhor abençoe a minha vida, dos que me cercam e dos que estão me ouvindo esta mensagem,
e que ela prevaleça sobre cada um, sobre a minha liderança, meus pastores. Amém.